das ONGs ligadas às igrejas evangélicas. Você tá conseguindo entender meu raciocínio agora? Sim, sim. E como que foi ensinado ali dentro? E a maioria dessas igrejas, elas tinham qual componente? Elas pregavam a palavra ou elas tinham trabalhos sociais? Isso é legal, eu estou dizendo legal em termos de legalidade e legal em termos de execução. Porque aquilo foi desfocando. Se hoje nós temos aí um movimento evangélico mais ligado à política, foi porque essa abertura para os líderes evangélicos, eles passaram a deixar os púlpitos para ir para as câmaras municipais, para ser assessores de vereadores, assessores de deputado. Mas é legal a igreja se inserir na política. Sim, a igreja tem que ser politizada, a igreja tem que trabalhar na política. Só que qual que é o sentido disso? Eu ouvi um escrito do Charles Spurgeon, ele disse que a igreja é um candelabro dentro da política. Ou seja... Ela deveria ser um farol. Ela Exatamente. deveria ser um grande... Exatamente. Um grande luminar. Como não é. João Batista era para Herodes. Arrependa-se. Sim. Eu creio nisso também. E a qualquer momento, alguém vai vir e vai pedir a cabeça. Exatamente. E Herodes vai dar a cabeça numa bandeja. Exatamente. Mas esse movimento que o senhor descreveu aí, nós vemos o contrário. Nós vemos alguns pastores de mão dada com essa teologia Mas porque liberal. é interessante para ele. É interessante enquanto persona, enquanto pessoa. Sim. Porque qual que é o grande problema, Diego? Você está na área, você estudou, eu estudei. Né? Nós estamos estudando há anos e décadas, né? Vamos dizer, o senhor há décadas. Eu há anos. Né? Você já há quase uma década, né? Ou mais de uma década. A gente estuda, a gente vai para seminário, a gente participa de retiro, a gente tem... hoje mesmo tive dentro de um encontro de um grupo de pastores, né? Um movimento maravilhoso, né? Uma coisa muito simples, mas muito eficaz e muito pontual, que é o Ministério Sara. Tive reuniões com outros líderes. Semana que vem vamos ter uma imersão, né, para a questão celular. Então, a gente está estudando, a gente financia, a gente se financia, a gente banca, a gente traz o líder, a gente investe no líder, seja independente se ele vai nos trair ou não, né? A gente vai investir porque a gente entende que o conhecimento e o conhecimento da palavra de Deus, conhecimento e a interpretação da palavra de Deus, ela é uma necessidade. Tá? Agora, quantos líderes que você conhece, e se você parar um pouquinho para pensar, você vai se assustar porque você conhece muito, de pessoas que não conhecem, não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo, não sabem nem o que estão pregando. Encontram um versículo isolado e leem o versículo isolado e aquilo vira um norteador, aquilo Sim. vira uma revelação, aquilo vira toda uma construção de uma ideia, de uma ideologia ou a bandeira de uma instituição. E você vai conversar com a pessoa, você fala, não tem condições. Mas esses ignorantes, eles arrastam muitos ignorantes. Exatamente. E esses ignorantes, arrastados por esse ignorante, eles propagam o quê? Ignorância. E nos dias de hoje, vivendo esse momento agora da história, né? Não precisa ser inteligente para analisar. Quantas pessoas estão seguindo os ignorantes? Exatamente. E eu vejo também um movimento dessa teologia da libertação que eu não vi até hoje alguém da teologia da libertação inclinado à direita política. Eles são sempre esquerdistas. Mas eu vejo também esse liberalismo na vida deles, por exemplo. Nós sabemos que a cultura do Brasil é uma cultura da cana-de-açúcar e do exagero. E esses teólogos liberais, eles gostam de tomar uma cervejinha, um vinhozinho de vez em quando. Sim. Vejo também, não vejo na vida deles problemas em abraçar uma linha de raciocínio marxista
que crê num Estado ateu. Ateu, não é laico. Para Marx, o Estado deveria ser ateu. E a gente olha, por exemplo, para movimentos como o da Rússia, que baniu igrejas, própria China, que se você tiver um aplicativo de celular da Bíblia, você é morto, que pastor na China precisa mandar para o Partido Comunista Chinês um sermão à quinta-feira para dizer se está ok, para ele pregar no domingo. Aí você fala, puxa vida, como é possível? A única coisa que eu posso fazer por esses vasos é orar para que Deus ilumine. Porque esse movimento sempre liberal, ele acaba estragando o cara. Ele para, por exemplo, pessoas que comiam normal, carne e tal. Eles vão para essa teologia liberal, eles começam a ser veganos, sabendo que a carne tem proteína. Começa a ir por essas veredas de feminismo, Sim. de que a mulher tem algo moral mais elevado que o homem. Então é isso que me assusta. Essas coisas não casam com o cristianismo. Então, eu não vejo nem só essa questão, tá? Porque essa questão, eles até nem tocam no assunto. Eles executam sem tocar. Porque eles não usam mais as pautas liberais, né? Eles não usam as pautas de forma aberta. Mas eles deixam isso subjetivo, deixam isso interpretativo nos seus sermões, né? Então não é raro você ver nas internets da vida pastores que buscam estratégias, né? Estratégias de raciocínio simples ou de raciocínio associativo para linkar o seu sermão com algum tipo de filosofia. Não é nem uma filosofia marxista, né? Filosofia de Kant, de Nietzsche, não. Uma filosofia do gueto, filosofia do botequim, filosofia do canto, né? Tais como, eu vou pregar hoje, então eu vou de bicicleta, vestido como um ciclista, de colã, capacetinho, e vou para o altar. Chego e subo a rampa do altar com a bicicleta, e eu desenvolvo uma palestra em cima daquilo, né? Não é nem palavra, é Não é palestra. palestra, Né? não é palestra. O altar deixou de ser o altar, virou palco. A igreja deixou de ser templo e virou salão, estúdio, hall. Tá? Ela deixou de ser instituição igreja. Eu me lembro quando começou esse movimento aqui no Brasil, que já é uma onda, né, norte-americana. Ela chega para cá dos templos com outra roupagem, tirando essa questão de templo e trazendo para salão, e aí ela perde essa condição de igreja e ela vira um point, ela vira um happy hour, um ponto de encontro. Ela perde a condição, o pastor perde a condição de pastor e ele passa a ser palestrante, ele passa a ser mentor, ele passa a ser motivacional, ele passa a ser coach, ele passa a ser um showman, ele passa a ser um promotor de espetáculo. E a igreja deixa de ser uma instituição, uma igreja para ser um salão de eventos, um centro de eventos. E para conseguir ter performance, constantemente traz-se novos showmans, né? Então, a igreja ela não vive da palavra de Deus, não se nutre da palavra de Deus. Ela se nutre de espetáculos, tá? E de desenvolver performance de outros líderes ou de outros nomes do cenário nacional. Pessoas que estão lá porque conseguiram, sim, desenvolver um carisma, conseguiu desenvolver uma boa aceitação pública, só que também tem que se renovar, porque se você pega, por exemplo, tem um pastor muito cômico, né? Esse pastor, quando ele começou, ele era careca, cômico, e ele tinha um componente ali do Padre Léo, né? Que é um homem que deixou sua marca na história, tá? Um padre muito respeitado, deixou sua marca na história, Padre Léo. E ele começou a desenvolver suas pregações com tom de brincadeira e tal, e conseguiu. Hoje ele está numa outra roupagem de aparência tal. Legal, é mérito dele. É um grande homem.
é um espetáculo, né? Você vai para rir, você vai para se divertir, você vai para pensar. Mas eu te pergunto, o que muda na vida das pessoas? Então eu vou para um espaço de comédia, eu vou para um espaço, ou eu vou para uma igreja ouvir a palavra da cruz.